você está no quadro Pioneiros de Luz. Meu nome é Melissa e hoje aqui eu estou com o pastor Jurandir. Pastor, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Graças a Deus, e agradeço também a oportunidade de fazer parte dessa galeria de pessoas entrevistadas, de obreiros consagrados e dedicados à obra do Senhor. Que bom. Pastor, começando para o pessoal saber um pouco mais, pode falar seu nome, a cidade e quando o senhor nasceu? Meu nome é Jurandir Gomes de Lima. Eu nasci numa cidade por nome Arco Verde. Quando eu nasci, chamava-se Rio Branco e mudaram para Arco Verde. Eu nasci em 1941 e eu tenho uma dificuldade aí na idade porque foi aumentado um ano na minha idade, então eu sou, na verdade, de 1940. Eu tenho um ano acrescentado em minha idade. E quais os nomes dos seus pais? O meu pai chamava-se José Matias de Lima e a minha mãe Alta Gomes de Lima. O senhor teve algum irmão ou irmã? Eu vi na entrevista que vocês até solicitaram que eu trouxesse os nomes, mas eu pensei que não compensaria, porque eu tenho 30 irmãos. Nossa! Eu tenho minha irmã, do primeiro casamento da minha mãe, ela tem 5 filhos, 5 irmãos. Eu tenho do primeiro casamento da minha mãe. Ela casou-se com meu pai, teve mais 3 filhos, que eu sou um deles, então são 8. Meu pai separou-se da minha mãe, casou-se e teve com essa segunda esposa 22 filhos. Então eu não conheço todos os irmãos, então vamos ficar, acho que, com essa informação, porque não compensa, vamos tomar muito tempo. Acho que, eu não lembro se o senhor mencionou, mas qual estado que o senhor nasceu? Ok, eu nasci no estado de Pernambuco. Muito bem. E como foi a dinâmica da família? Bastante gente, né? Assim, a minha família é uma família um pouco desorganizada, porque meu pai separou-se e ficamos, eu e mais meus irmãos, 3 irmãos, 8 irmãos, ao total, com a minha mãe. E aí passamos a viver no sertão da Paraíba, num lugar inóspito, um lugar terrível, difícil. Passamos muita necessidade, muitas dificuldades. Religião não existia, a minha mãe era católica nominal. O padre aparecia lá na vila onde morávamos a cada 2 meses, às vezes não comparecia. E quando ele comparecia, eu não entendia nada, porque a missa ele celebrava em latim. Eu era analfabeto, então ficava um pouco difícil entender. E como a mensagem adventista chegou à sua casa? Um dos meus irmãos, filho do primeiro casamento da minha mãe, sempre foi um aventureiro. Ele nunca quis ficar no sertão, então ele vinha mais para o sul e ele acabou indo morar na cidade por nome de Garanhuns, muito conhecida, porque dizem que o Lula é de lá. Ele não é bem de Garanhuns, ele é de uma cidade vizinha. E ele trabalhava numa loja. E essa loja chamava-se Lojas Paulistas. Aqui em São Paulo ela é chamada, a mesma rede, Lojas Pernambucanas, ou Casas Pernambucanas. E o meu irmão participava da igreja presbiteriana, ele era evangélico. E um comportor saindo de Duena para comportar em Garanhuns, chegou na estação e orou a Deus pedindo que ele indicasse uma pensão para ele ficar mês de dezembro e janeiro comportando na cidade de Garanhuns. Chegou numa pensão da Dona Maria e ele disse o seguinte: Dona Maria, eu preciso de um quarto com uma cama, eu preciso ficar sozinho porque eu sou crente, eu leio a minha Bíblia todos os dias e eu oro, então eu preciso ficar sozinho para ter mais tranquilidade. E ela era uma pernambucana um pouco brava, disse para ele o seguinte: mas que bobagem, eu tenho outro crente aqui que eu estou tomando um prejuízo danado com ele, porque no quarto dele tem 2 camas e ele só usa uma e eu não posso pôr mais ninguém porque ele é crente, ele tem que orar, tem que ler a Bíblia. Que bom, você chegou, você também é crente, eu vou colocar você no mesmo quarto, porque vocês vão ler a Bíblia e fazer oração juntos. Quando meu irmão chegou, à tardezinha, o comportor chamava-se José também, meu irmão chamava-se José, e ele era José Tavares, o comportor estudante. E aí a Dona Maria introduziu o assunto e disse: olha, chegou aqui um rapaz que é crente e ele vai ficar com você no quarto.
vocês vão orar juntos. Ele disse que é crente e os dois foram para lá. Ele entrou no quarto, botou a bagagem dele em cima da cama, meu irmão perguntou, que igreja você frequenta? Aí ele disse, eu sou adventista do 7º dia. E meu irmão perguntou, o que significa isso? Ele disse, adventista do 7º dia, porque aguarda a volta de Jesus, e o 7º dia, porque é o sábado, o 7º mandamento, que deve ser guardado. Ele disse, eu nunca li isso, principalmente sobre o sábado. Me explica. Ficaram até 2 horas da manhã estudando a Bíblia. Foi um estudo bíblico longo. E meu irmão, de madrugada, falou assim, eu sou adventista do 7º dia. Aceitou na hora, tornou-se adventista, foi um grande comportor, e assim começou a minha história. Não sei se já posso adiantar que aí ele sentiu o desejo de trazer a família para conhecer a verdade. Nós estávamos no sertão, ele nos trouxe, e aí eu conheci a mensagem em 1957, há 60 e alguns anos atrás. E foi assim que seu irmão conheceu. E como chegou até o senhor? Então, ele nos trazendo para Garanhuns, trouxe toda a família, a minha mãe, eu e mais uma irmã. E o meu irmão, só viemos em 4. Chegando em Garanhuns, uma vida nova. Nós viemos da roça, mas uma coisa espetacular, uma cidade não muito grande, mas para mim, eu estava com 17 anos. E aí nós fomos para a igreja adventista, uma coisa maravilhosa, foi uma virada na nossa vida, principalmente na minha vida. E a mensagem que mais me tocou o coração foi sobre a volta de Jesus. Eu fiquei impressionado, fiquei com 2 impressões, que uma foi assim de alegria, porque era o que eu precisava ouvir, a esperança da volta de Jesus. E um outro momento foi o medo de não estar preparado. Muito bem. E o que fez o senhor decidir pelo batismo? Bem, essa mensagem ela entra na gente, na vida, e eu me considerava assim a pior criatura da terra, porque eu era muito brincalhão, aprontava muito lá na roça, mexendo com as pessoas, com as coisas, e eles falavam muito mal de mim. E eu tinha um irmão que era um exemplo, era um irmão trabalhador, muito responsável, e naquele momento eu percebi que a graça de Jesus podia transformar a minha vida, limpar toda aquela impressão ruim que eu tinha, complexos, por ter sido criado sem pai e passado muitas necessidades. Então, a gente nem pensa muito, porque eu fiquei 6 meses estudando a Bíblia, e em dezembro de 1957 foi o meu batismo. 2 momentos muito significativos e marcantes na minha vida. Primeiro foi o batismo, que eu nunca me esqueço. O hino que cantaram foi "Ó que belos hinos cantam lá no céu". E depois o meu casamento. Meu casamento foi emocionante. E esses 2 momentos eu me recordo, nunca me esqueci. Muito bem. E quanto à sua educação, onde o senhor começou a estudar, com que idade? Pois bem, até os 17 anos eu era analfabeto. Vivi lá na roça, cuidando de animais, da lavoura, e não estudamos, nem eu nem meus irmãos. Era analfabeto, não sabia ler, não sabia escrever. Então eu fui para uma escola de padre ali em Garanhuns, e ali eles me matricularam na 4ª série. Imagine você, eu nunca havia sido, não havia estudado, não havia sido alfabetizado, entrar na 4ª série, era muito difícil para mim. Mas o líder da igreja, que era o irmão Severino Bezerra, pai do Daílson, Dilson, da Lete, Deise, era um homem extraordinário. Ele que mais me impressionou, mais do que o meu irmão. Meu irmão era muito exigente, era um crente assim, muito extremista, mas ele era muito bondoso. Ele era um comerciante, eu passei a trabalhar com ele, e ele que me orientava, me dava estudos, e foi uma inspiração. E então, para mim, foi muito interessante aquele momento de decisão pelo batismo. Muito bem, então foi nesse mesmo colégio que o senhor cursou o primário, o ginásio e o colegial? Bem, era um colégio de padre e eu tive algumas dificuldades no sábado, porque tinha aula na sexta-feira, eu estudava à noite.
Até uma prova de geografia caiu na sexta-feira à noite. Eu tive que falar com o padre e eu disse para ele: padre, eu sou adventista do sétimo dia. O senhor sabe que o adventista ele guarda o sábado, e o sábado começa na sexta-feira à noite. Eu não posso fazer essa prova. Aí ele disse: fala com a tua professora. Aí eu fiz a prova e aí a igreja percebeu que eu não tinha condições de continuar os estudos ali naquele colégio de padres, apesar que havia um colégio presbiteriano em Garanhuns, funciona até hoje, mas eu não tinha dinheiro para pagar. Então o irmão Severino botou a mão no meu ombro e disse assim: tem um colégio aqui, Educandário Nordestino Adventista, e você vai estudar lá. Você tem uma voz grave e você tem uma voz afinada, você canta bonito, então você serve para ser pastor, você vai ser um pastor. E ali foi o meu chamado. Eu coloquei no coração que eu deveria ser um pastor. Mais tarde eu conto alguma coisa a mais. Muito bem. E aí o senhor continuou a estudar e finalizou o colegial? Isso foi em 57, eu fui para o colégio, fui para o ENA, em 58. Aí em 58, 59, eu fiz o primário. Aí eu me formei na quarta série. Naquela época você se formava na quarta série e fazia um exame de admissão ao ginásio. Então eu fiz o exame, passei e fui comportar em Belo Horizonte. Eu vim comportar em Belo Horizonte, mas não consegui tirar o estipêndio. Eu não podia voltar para o ENA, eu não tinha o plano de bolsista para quem fazia o ginásio. Eu vim para o CAB, hoje o NASP Campus 1. Então eu vim em 1960 para o CAB. E no CAB eu fiquei 6 meses porque eu não trouxe o estipêndio. Aí me disseram o seguinte: você vai trabalhar 1 ano para estudar o ano que vem. E eu trabalhei 6 meses e desanimei. Falei, não, é muita coisa, o meu sonho era fazer o ginásio, né? Aí fui para São Paulo, fui trabalhar numa indústria Mercedes-Benz do Brasil. Corri um risco muito grande, porque saímos em 5. Dos 5 que eu saiba, só eu permaneci na igreja. Os demais todos apostataram, eles queriam também fazer teologia, mas a vida lá fora, naquela época, eu hoje acredito que seja pior ainda, mas eu consegui sobreviver. Me casei. Eu não sei se eu estou adiantando as coisas, mas me casei sem estudar. E a teologia que eu havia prometido a Deus, não havia nem completado o fundamental. Aí fui para o supletivo. Fiz supletivo do ensino médio e aí pensei em fazer teologia, mas eu já estava com 4 filhos e fui trabalhar, mas o chamado continuava, porque quando Deus chama, é como Jonas, não adianta você fugir, descer, dormir, o chamado permanece. Isso ainda trabalhando na indústria? Trabalhando na indústria. Fui comportor, saí da indústria por causa do sábado, fui para comportagem como comportor efetivo. Depois uma entidade evangélica me convidou para trabalhar com eles, porque um dos presidentes lá conhecia os adventistas e me convidaram para trabalhar promovendo a entidade. Era uma entidade beneficente. Eles tinham abrigo de idosos, eles tinham hospitais, 2 hospitais, um em São Paulo e outro em Sorocaba. Eles tinham abrigo de crianças e eu ia fazer uma recolta permanente. E eu trabalhei quase 5 anos lá. Até que um dia o pastor Alcides Cruz me encontrou e perguntou: o que você faz na vida? Eu disse para ele que trabalhava para um grupo das igrejas evangélicas, presbiteriana e metodista. Ele disse: por que você não trabalha para a igreja adventista? Eu disse para ele: porque eu não fui chamado. No mês seguinte eu estava chamado para trabalhar na Associação Paulista Central, na área de recolta permanente, assistindo uma lancha que tinha lá no Vale do Ribeira e mais um abrigo de idosos que tinha no Alvorada, crianças de uma creche que tinha no Capão Redondo, mas não foi efetivado. Eu fui chamado, foi quando dividiram o campo pela primeira vez, o Campo Paulista, e a outra associação veio aqui para Campinas, e o pastor Alcides, que havia me convidado, foi transferido para Campinas, e o pastor que assumiu não me quis. Não vou mencionar o nome dele, porque não precisa, mas ele disse que não precisava de mim.
Eu fiquei mais um ano, já havia pedido demissão dessa entidade e fiquei aquele ano assim, mas Deus foi muito bom que depois de um ano eu fui chamado não para a área de assistência social, mas para ser diretor de uma escola lá no Jardim Utinga. Muito bem. Voltando um pouquinho, o senhor pode falar o nome da sua esposa? Quando o senhor conheceu ela? Quando o senhor casou com ela? Eu não podia esquecer, e eu estava esquecendo da minha querida esposa, que eu a convidei para estar aqui. Eu percebi que algumas esposas participaram, mas ela foi brilhante, mas nos bastidores. Ela vê uma câmera assim, ela fica muito inibida. Ela pediu desculpas, mas não quis ir. Quando eu trabalhava na Mercedes-Benz do Brasil, eu frequentava uma igreja ali no Sacomã, uma igreja que chama-se Moinho Velho. Essa igreja existe até hoje. E eu, nas horas sociais, que antigamente existiam, que vocês não conhecem essa coisa boa que era hora social, sábado à noite, como não havia televisão, ninguém possuía quase televisão, não tínhamos celular, então a hora social era um bom espaço para a gente ficar no sábado à noite. E eu, chegando ali naquela igreja, fui convidado para uma hora social, e eu estava lá, meio sozinho. 3 moças vieram conversar comigo, e uma delas, um pouco mais enxerida, perguntou para mim assim: "Você tem namorado, Jurandir?" Eu falei: "Não tenho." "E você não pretende namorar?" Eu falei: "Eu estou trabalhando por enquanto, eu pretendo estudar, tenho muito tempo pela frente ainda, e por enquanto não estou namorando." Aí ela fez uma pergunta: "Se você tivesse que namorar com uma de nós 3, eram 3 moças, quem você escolheria?" E uma delas deu 2 passos atrás e falou: "Eu estou fora." Era a minha atual esposa. Eu comecei a namorar levando um fora. Aí depois eu não sabia como chegar e era um pouco inibido, e eu escrevi num bilhetinho um verso da Bíblia que está em Jó, capítulo 6, verso 8, ou em verso 8, 6, que diz assim: "Quem me dera que Deus concedesse o que deseja o meu coração." Comprei um bibelôzinho, botei junto, entreguei para ela e saí de perto, porque eu tinha medo de levar um fora. E depois ela me perguntou: "O que deseja o seu coração?" Aí ficou mais fácil, né? Nos casamos em 1962. 62 anos nós estamos de casados. E até hoje, quando nos deitamos, ela fala para mim assim: "Eu te amo." E eu respondo para ela: "Eu te amo mais." Quando o dia amanhece, um olhar para o outro, ela fala para mim: "Eu te amo." Eu respondo para ela: "Eu te amo mais." E pretendemos continuar mais 62, se Jesus não voltar até lá. Muito bem. Tiveram filhos? Sim, temos 4 filhos maravilhosos. Quais os nomes? Sim, esses eu lembro o nome. A primeira filha é Isli, a segunda é Ellen, mora nos Estados Unidos, o terceiro é o Weber e o quarto é o Éder. Os 2 são gêmeos idênticos. E tem um bisneto. Tenho 7 netos e um bisneto. Filho, neto dessa filha que mora nos Estados Unidos. O nome dele é Lorenzo, nós o chamamos de Enzo. Então, eu tenho 4 filhos, 7 netos e um bisneto. Muito bem. Agora, voltando mais para falar da sua carreira acadêmica. O senhor pode falar se o senhor se graduou futuramente, depois de ter trabalhado nas indústrias? Graduou em alguma coisa? Sim. Aconteceu o seguinte: eu estava já com o ensino médio concluído, prestei vestibular numa faculdade de comunicação. Quando eu fui trabalhar na associação, eles me falaram: "Você tem que trocar o curso, porque eu fazia comunicação, você precisa fazer pedagogia." Eu prestei vestibular no IAE, acho que era isso, assim que chamava, pedagogia, começou lá, né, no Campus 1, mas ele era meio que tempo integral, começava à tarde, e eu não tinha como permanecer. Aí fui para uma outra faculdade, que não era adventista, lá no bairro de Moema,
Princesa Isabel, nome da faculdade, e ali eu fiz 4 anos de pedagogia, com algumas especializações em administração, supervisão, orientação e algumas matérias pedagógicas. Então eu fiz pedagogia. Depois, passaram os anos, aí veio o plano de estudos em teologia, que os administradores faziam nas férias, e funcionava lá em Itaipava. Mas era esse colégio, esse seminário aqui que administrava as aulas. E depois nós viemos para cá. Então eu fiz 16 matérias, fiz aqui. Então das 24 eu fiz 16. Então sou formado em pedagogia e também tenho certificado de estudos em teologia. Quais os anos que o senhor se formou? Eu concluí em 2002. Eu concluí. Se não estou enganado, eu esqueci de verificar isso aí, mas foi nessa... Eu terminei depois do ano 2000. O Mário Ritter, pastor Luiz Gonçalves, e gente grande, pastor Wallace, fazíamos parte dessa turma de estudantes. Desses do estudo de teologia. Estudos em teologia. E pedagogia, o senhor terminou quando? A pedagogia eu terminei, eu estava aqui no Capão Redondo. Eu fui diretor do Capão Redondo, deve ter em 83, 84. Eu terminei a faculdade de teologia, de pedagogia. Pedagogia. O senhor tinha mencionado que foi diretor de uma escola, certo? Eu fui diretor de 6 escolas. Comecei em Jardim Utinga, Santos, Capão Redondo, fui diretor em Santo André, fui diretor na escola da Igreja Central do Rio de Janeiro, fui diretor da escola do colégio de em Minas Gerais, aqui em Ipatinga, lá me esqueci, mas eu vou lembrar daqui a pouco. Ipatinga, não, aqui é Utinga, lá em Ipatinga. Então eu fui diretor, posso repetir tudo? Pode, sim. Na sequência, fui diretor da escola de Utinga, Santo André, fui diretor da escola de Santos, fui diretor da escola do Capão Redondo, fui diretor da escola central do Rio de Janeiro, fui diretor de Ipatinga e fui diretor do EDESA, no internato, Educandário Adventista Espírito Santense. Muito bem. E o que fez com que o senhor tomasse a decisão de seguir esse caminho na sua carreira? Interessante, não foi escolha minha. Eu não sei se eu vou perguntar isso para Deus, mas eu gostaria de saber por que eu não fui pastor, que eu não fui distrital. E quero dizer que eu não tenho complexo. Eu fui muito abençoado na área de educação. Eu trabalhei com muito afinco, com muito desejo, com muita disposição. E Deus me trabalhar em 4 estados foi muito gostoso, foi muito bom. Conheci muita gente. Então, a escolha praticamente não foi minha. A igreja foi me convidando e em alguns momentos até pensaram em me colocar no distrito, mas como dizem que eu era muito bom em construção de escolas e muito promocional, que era melhor eu ficar onde eu estava. E Deus sabe o que é melhor e valeu a pena. Muito bem. O senhor tem bastante experiência em áreas diferentes. O senhor trabalhou com mais alguma coisa? Na obra eu só trabalhei como gestor escolar e trabalhei na Casa Publicadora, fui divulgador dos livros didáticos do Rio de Janeiro até Belém e fui, assim, departamental de educação em 4 campos. A Paulistana, aqui em São Paulo, na Associação Minas Gerais, na Central também, e fui departamental no Espírito Santo, em 3 campos. Muito bem. E a sua esposa trabalhou com o quê? A minha esposa, quando nos casamos, ela era professora, ela havia feito contabilidade
Mas há 62 anos atrás, não havia os professores quase formados em magistério e tampouco em pedagogia. Ela lecionava de primeira a quarta série. Então, como ela era professora e eu não havia estudado, estava ainda capengando, eu fiquei inspirado ali, falei, eu preciso fazer alguma coisa. Então, ela foi professora. Quando eu assumi os colégios, eu assumi das escolas, ela foi sempre minha secretária. Ela trabalhou muito na secretaria. Naquele tempo as escolas eram muito pobres e nós éramos monitores, não havia monitor, não havia portaria, ninguém na portaria. Nós dois fazíamos tudo isso, até a faxina. No final da tarde dávamos uma limpada nos banheiros e no domingo nós dedicávamos uma manhã para limpar tudo, salas, a zeladora da escola nos ajudava um pouco. Naquele tempo era assim. Hoje, graças a Deus, nós participamos da semeadura. Hoje é a colheita. Bombou. As escolas, graças a Deus, as escolas estão aí lotadas, 1.000. Escolas que eu dirigi com 240, 250 alunos, hoje tem 1.200, 1.300 alunos. É uma maravilha. Então, a minha esposa foi os meus olhos, os meus ouvidos, meu braço direito, meu braço esquerdo. Ela me ajudou muito. Não sou nada, mas o que eu sou, devo à minha esposa. Muito bem, Deus seja louvado Amém. pelo seu trabalho. Amém. Sim, ao todo, quantos anos o senhor trabalhou? 35. Eu, depois de jubilado, ainda trabalhei numa escola conveniada com a prefeitura aqui próximo a São Roque, e então para a Associação Paulistana. Então, 35 anos eu trabalhei. Muito bem. E nas suas palavras, como o senhor diria que Deus usou a sua vida para poder atuar? Pois bem, acho que foi Moody que falou assim, Moisés, quando estava no Egito, ele achava que era alguma coisa, foi para o deserto e percebeu que não era nada. Não era ninguém. E depois do deserto, ele chegou à conclusão, como Deus pode usar alguém que não é ninguém. É o meu caso. Eu não era ninguém e Deus me usou. E se eu voltasse no tempo, faria tudo outra vez. E eu daria um conselho para vocês que são jovens, para aqueles jovens que talvez irão me ouvir. Se vocês quiserem ser úteis, quiserem fazer algo gratificante, trabalhem para Deus tempo integral. Poderão ser líderes, não são obrigados a trabalhar como pastor, como professor, como diretor de colégio, mas se você for chamado, aceite esse chamado, siga em frente, não desanime, porque vale a pena. Se eu voltasse no tempo, faria tudo outra vez, porque é muito gratificante. O senhor tem alguma história marcante em que o senhor sentiu a mão de Deus atuando na sua vida? Posso contar todas? À vontade. Obrigado. Até hoje as pessoas me encontram e me surpreendem. Perguntam assim, se lembra de mim? Não tem como. 62 anos depois, aliás, é muito mais, eu não consigo lembrar. Mas marcou bastante. Há 3 anos atrás, eu estava na igreja de Temembé, eu frequentei lá um tempo, e eu fiz aniversário e o pastor da igreja recebeu um recado, segura aí o pastor Jurandir, eu sou chamado de pastor e sou chamado de professor. E alguém me pergunta, você quer ser chamado de pastor ou de professor? Eu respondo, me chama de irmão, mas não tem jeito, um me chama de pastor, outro me chama de professor, tudo bem. Mas aí ele mandou um recado, pastor, segura o pastor Jurandir, que eu preciso muito abraçá-lo no seu aniversário. Até preguei naquele sábado, e ele chegou no final, todo uniformizado, cheio de insígnias de desbravadores. Aí ele chegou, me abraçou e disse o seguinte, há muitos anos que eu estou procurando para lhe fazer um agradecimento. Quando eu fui diretor de Santo André, Mauá não tinha escola. Tem uma escola hoje emergente. E eu fui lá fazer divulgação da escola de Santo André, do colégio de Santo André.
E lá eu falei o seguinte: eu convoco vocês, alunos até o ensino médio, a comparecerem ao colégio, aqueles que não estudam, que eu vou ajudar vocês. Se precisar de bolsa, nós vamos dar bolsa para vocês. Naquele tempo, o diretor tinha muita autonomia, ele que administrava as finanças da escola, e então ele tinha essa autonomia. Hoje, algumas exigências não permitem isso, você tem que preencher uma ficha socioeconômica, mas aí eu fiz esse desafio. Quantos de vocês não estudam na escola adventista e gostariam de estudar? Pelo menos uma dúzia levantaram as mãos. Mas na segunda-feira eles foram à escola. E alguns se matricularam, os outros não se matricularam devido ao problema de condução, fica um pouco distante. E tudo bem. Esse moço vestido de desbravadores me abraçou e disse o seguinte: há muitos anos atrás o senhor foi na igreja de Mauá, e o senhor fez um desafio. E o meu pai me levou para estudar na escola. Eu estava na 7ª série. E eu lhe conheci os professores. Eu fiquei maravilhado e prometi a mim mesmo um dia fazer teologia e trabalhar para a igreja. E eu sou esse pastor que vim aqui lhe abraçar e agradecer. São muitos. Um deles até me pagou uma pizza. Estava com a família lá comendo uma pizza no sábado à noite. Quando eu fui pagar, o garçom disse assim: já está pago. Eu falei: mas quem pagou? Quando eu olhei, lá veio um moço alto, Paulo, o nome dele, e disse: olha, eu paguei porque tenho uma gratidão muito grande a você, por você ter me ajudado. E assim são as. Isso vale mais do que salário. A igreja é a melhor empresa, se é que se pode falar isso, para trabalhar. Porque ela, mesmo depois de jubilado, ela te dá tantas coisas que nenhuma empresa desse mundo te dá. Acompanhamento de saúde, nessa área de saúde, é uma maravilha. E empresa nenhuma faz isso. Mas um salário maior é esse retorno, de você encontrar pessoas que falam assim: o senhor me ajudou. Muito obrigado. São muitos pastores nesse Brasil e muitos outros profissionais. Estou muito feliz e esperando a volta de Jesus com muita, não ansiedade, mas com muitas saudades. Eu estou esperando a volta de Jesus aos 66 anos. E ele não veio ainda. Mas logo ele virá. E eu pretendo encontrá-lo em vida. E no meu calendário, meus projetos, meus planos, a morte não está, não se encontra lá não. Eu quero encontrar Jesus vivo ainda. Amém. E o senhor trabalhou... Que ano o senhor se aposentou? Há 20 anos atrás. Então... 2005? 2005, exatamente. Eu usei 2005. 20 anos jubilado. Eu e minha esposa, sempre juntinhos. Pastor, qual o seu verso favorito da Bíblia e seu hino favorito? Os hinos são muitos. Os hinos que eu cantei há 62 anos atrás, hoje não se canta mais, alguns estão no hinário adventista. Mas é o hino: ó que esperança vive meu ser. E o verso preferido é o que Deus disse a Josué: eu mandei você, esforce-se e tenha bom ânimo. Foi isso que eu fiz. Encontrei em alguns momentos, muitas dificuldades, muitas barreiras em lugares onde trabalhei. Não só financeiro, mas outras situações. Mas eu sempre pensava: Deus me mandou, eu preciso ter ânimo, eu preciso ter fé para continuar. E foi assim que eu consegui. Muito bem. E quais as suas palavras finais para quem estiver assistindo? Aqueles que estão ainda na ativa, não desanimem. Aqueles que estão jubilados como eu, que as dores são frequentes, se quando você chega a uma ideia, ao cumprimentar a pessoa, você não fala assim: como vai? Você pergunta: onde dói? Mas vamos em frente, as dores poderão permanecer, mas como diz o salmista, o choro pode durar ao anoitecer, mas a alegria vem ao amanhecer.
Muito bem. Pastor, muito obrigada pela sua presença. De nada. E com certeza foi uma bênção tê-lo aqui. Obrigado.